estava falando que o quanto o tema também reflete em nós, na nossa saúde mental. Estava aqui compartilhando com Paula, que foi motivo da minha terapia, inclusive, essa semana, né? Quando eu não estou falando de eleições, eu estou ouvindo de eleições dos pacientes também, tá? Todo mundo, né, atravessado por isso. Totalmente. Não, inclusive, eu vi que saiu o mesmo tema saiu no podcast lá do como é que é o nome mesmo? Café, sim. Café com Folha, né? Isso, da Folha, né? Eu vi, caramba, né? Assim, que, tipo, é o momento, é isso, não se fala mais de outra coisa. E hoje, Paula, eu já pedalei ouvindo esse podcast pensando, nossa, eu preciso me apropriar um pouco aí do que a Vera Iaconelli falou, porque tá muito bom esse podcast. Ah, que bom, eu não consegui ouvir, se eu soubesse. Sim, acho que vou deixar até a indicação, traz boas reflexões. Legal. Ok. Bom, declaração. Um minutinho. Alguém me mandou uma mensagem no privado aqui, deixa eu encaminhar para ela. E aí, logo, me apresento para vocês, introduzo o tema e aí a gente começa, tá bom, pessoal? Combinado. Boa noite para quem entrou, tá entrando agora aí. Boa noite, Lívia. Vou aproveitar para pegar aqui uma almofadinha para as minhas costas, que a idade está chegando já. Não só para você, não só para você, com certeza. Bom, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom, acho que a gente pode começar já, certo? Então, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vou passar alguns recados aqui que eu dei inicialmente, mas como tem o pessoal que entrou agora, né, o nosso encontro aqui está sendo gravado, ok? Então, quem sentir vontade, pode abrir câmera, pode abrir áudio. Quem não sentir, preferir mandar pelo chat, também estamos aí, a gente para um pouquinho e lê a pergunta de vocês, ok? Bom, eu sou a Paula, né, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental, sou a idealizadora aqui do Café Prosa Psicologia. Foi realmente uma busca de poder compartilhar, uma busca de poder estar com mais pessoas e poder conversar com mais pessoas. Desde o início, assim, da clínica, que eu busco esse lugar, essa troca, essa partilha de ideias, de reflexões. E aí, enfim, este ano, sim, que surgiu essa ideia mesmo, e veio de uma conversa com amigos. Então, fico feliz de ter tantas pessoas aqui com a gente. E muito obrigada, Mônica, pela participação. Okay? Mônica, conheço só de Instagram, só de rede social, sou uma grande fã, admiradora total. Gosto muito dos textos. De tudo que a Mônica fala, eu falo, meu Deus, diva. Socorro, tá ficando intenso aqui agora. Responsabilidade, Paula. Não, de verdade, admiro muito o seu trabalho. E para quem ainda não conhece, quem não teve o prazer de conhecê-la, a Mônica é psicóloga e administradora, né, Mônica? Então, ela se formou pela Universidade Federal do Ceará, em psicologia e em administração pela Universidade Federal do Ceará, em psicologia pela Universidade de São Judas, aqui em São Paulo. Desculpa, São Judas. E é mestre e doutoranda pela PUC de São Paulo. Ela é professora e supervisora no campo da psicologia organizacional do trabalho e psicologia social. Então, passo a palavra para você, Mônica, para a gente falar desse tema
que nos cerca o tempo inteiro. Como é que tem sido para você? Bom, Paula, primeiro, né, boa noite a todas, todos, todes, né? Compartilhava aqui com a Paula que foi extremamente terapêutico para mim me preparar para estar aqui, porque tem atravessado minha vida com muita intensidade, né, as eleições, tem atravessado muito minha escuta, não tem um só dia que eu não escute na clínica ou em sala de aula, né, de alguns alunos. Então, foi muito bom me preparar, porque eu pude pensar sobre muita coisa que está acontecendo. Então, agradeço o convite, e não tenho aqui a pretensão, né, de ter a verdade, eu vou compartilhar um pouco, né, do que eu venho estudando, mas também vou compartilhar um pouco do que estou observando na clínica, e farei essa apresentação até de maneira breve, e eu espero que o espaço se torne mais de troca, que a gente possa desabafar, possamos falar dos nossos sofrimentos, que possamos aqui, né, segurar a mão virtualmente um do outro, e que a gente possa aqui juntos, quem sabe, né, refletir sobre esse momento atual. Mas para trazer algumas provocações, eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante eu identificar, né, de onde eu falo, como eu penso a questão da política também. Então, né, até como um disparador, eu vou inicialmente trazer aqui algumas reflexões. E aí depois eu espero que a gente possa aí trocar muito, pensar muito aqui sobre tudo isso. Bom, como na apresentação eu não consigo mais ver vocês, tá aparecendo, Paula? Tá certinho aí o slide? Assim, tá aparecendo toda aquela janela do PowerPoint, sabe? Aí na hora que acho que aparecer para você abrir todo o slide, ele vai compartilhar direitinho com a gente. Aqui tá no modo apresentação, então eu não vejo vocês nesse momento. Se quiserem interromper, fiquem à vontade também, não tem nenhum problema. Bom, gente, né, dado o momento que estamos atravessando, né, a gente... Desculpa te interromper. É porque não tá com a tela cheia, sabe? Tá aí para você com a tela cheia, assim, a apresentação? Eu vou... Aqui estava, mas vamos voltar aqui. Vou compartilhar, acho que agora vocês novamente estão vendo. A tela ficou cheia. Perfeito. Uhum. Obrigada, Paula. Bom, gente, é impossível a gente não falar, né, no sofrimento que tem sido despertado agora nesse momento, né, nesse segundo turno, né? Quando eu olho para a minha experiência aqui na clínica, eu penso que em 2018 a gente viveu, sim, né, um espectro desse sofrimento, né, com as eleições, mas eu tenho sentido, e já começo aqui colocando um pouco da minha experiência, que isso está muito mais intenso. E penso, né, até com a Vera Iaconelli, ouvindo o podcast dela hoje de manhã, que isso está muito intenso, porque nós estamos vivendo uma crise intensa econômica no Brasil, e, sobretudo, estamos ainda vivenciando os efeitos do Covid, né? Estamos falando aí de mortes, estamos falando de trauma, de luto, e que vem misturado em todo esse cenário. Então, não é um cenário simples, é um cenário de sofrimento que evoca muitas questões, e por isso eu acho que ele está aparecendo aí de maneira tão intensificada, né, esse sofrimento. Mas, se a gente vai falar desse sofrimento, então, talvez primeiro a gente tenha que fazer aí alguns ajustes e falar o que é política, né? Se a gente está sofrendo com a política, o que é política? E aí eu faço questão, né, de começar daqui, porque o termo política, infelizmente, tem sido banalizado, às vezes ele vem sendo menosprezado, e também vem sendo confundido, política com politicagem, política com partido político. E aí, para a gente limpar um pouco esse campo, vamos pensar aqui o que é política, né? E para isso, gente, eu me aproprio aqui do site Politize, está ali no cantinho o logo, eu passo os slides para a Paula e tem os links também, né, para quem quiser depois, e ele vai contextualizar, que é um termo grego,
e que designava os cidadãos que viviam numa polis. Portanto, desde o princípio, o termo política, ele se refere a um viver junto, a um viver em sociedade. Então, a política, ela acontece justamente nessa nossa inserção social. Desde o primeiro momento, né, que antecede até a nossa gestação, nós estamos inseridos num determinado momento que é social, que é histórico, que é cultural. Então, desde o primeiro momento, nós existimos em conjunto, e política é esse existir em conjunto, né? Então, a gente pode aqui até imaginar a mãe da Mônica, lá no Ceará, em Fortaleza, né, onde eu nasci, em algum momento criou uma série de anseios para a Mônica. No momento que a Mônica se inserir ali naquela sociedade, naquele seio familiar, e que não era qualquer família, era uma família no Nordeste, era uma família de professores, era uma família que já estava dentro de um contexto. Então, imaginem que nossa subjetividade não é constituída aleatoriamente, né? Eu sempre brinco com os alunos, a gente não se constitui em Marte, a gente se constitui aqui, no Brasil, nesse momento atual, nós somos atravessados por questões raciais, por questões de classe, por questões como tenho ou não acesso à educação, tenho acesso à saúde, se eu sofrer um acidente hoje, se eu precisar de uma medicação, se eu quiser estudar, eu vou ter acesso. Então, somos seres sociais desde antes da nossa concepção e somos atravessados por tudo isso. E aí, gente, eu parto de duas bases aqui que me orientam, que é a psicologia sócio-histórica, que eu estudo no doutorado, e a psicanálise, que eu também estudo. E para ambas, né, esses olhares, não existe um ser, não existe subjetividade que não seja social. Porque para pensar subjetividade, a gente tem que pensar no local que essa subjetividade se insere. E hoje, brilhantemente, né, a Vera Iaconelli coloca lá no podcast Café da Manhã, super recomendo que vocês escutem, ela coloca que somos seres políticos, porque nós nos constituímos no laço social, em uma cultura e um tempo histórico. A nossa subjetividade se constitui assim, né? Certamente, a Mônica, quem a Mônica é atravessado por Nordeste, é atravessado por leituras, por filmes, por baião de dois, que é um prato que eu adoro comer, é atravessado por amizades, mas a Mônica, ela se constitui nesse laço que é atravessado por inúmeros fatores e que acontece num tempo histórico. Então, à medida que eu fui me tornando a Mônica, uma cidadã, eu também fui me tornando um sujeito, né, uma sujeita. E isso, gente, está inserido no campo político. Por quê? Quem nós somos está inserido numa rede de relações de poder. A gente ter acesso a algo ou não, a gente ter determinadas dificuldades ou privilégios, tudo isso é nossa inserção social que está atravessada por relações de poder. É impossível a gente pensar aí qualquer pessoa, qualquer indivíduo, sem pensar essas questões, né? Então, nós somos atravessados a todo momento por essa série de questões. E aí, dito isso, né, começamos aqui pensando que toda pessoa, toda subjetividade, ela é política, porque ela se constitui nesse laço social que acontece num tempo histórico e que acontece em uma sociedade que é atravessada por relações de poder. Então, toda subjetividade é política, toda prática, né, subjetiva também é política. E como podemos isentar a psicologia disso? Né? Agora eu vou puxar a brasa aqui para a psicologia, né? Então, como a gente pode isentar a psicologia disso? A psicologia é uma ciência que acontece num tempo histórico, num momento social, dentro, né, atravessa diversas culturas. Então, toda a psicologia, ela é social, nos diria a Silvia Lane, né, uma autora que fundou, inclusive, muito do que eu penso de psicologia. E quando a gente diz que toda psicologia ela é social, não significa reduzir a psicologia à psicologia social. Significa que qualquer área da psicologia, a psicanálise, a neuropsicologia, a cognitivo-comportamental, a educacional,
qualquer área da psicologia é atravessada pela sociedade onde a área, onde aquele campo está inserido. Portanto, se toda psicologia é social, porque está inserida no momento, na sociedade, ela também é política, gente, porque ela lida com relações que são de poder, ela lida com os fatores que vão estruturar aqui a nossa sociedade. Por isso que eu acho, né, muito importante o chamado que o nosso código de ética faz, que eu aí coloco para vocês, que é o chamado de que a gente, né, nós psicólogos, psicólogas, sempre atuemos analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Não há fazer da psicologia que escape a isso. Todo fazer da psicologia é atravessado por isso. E aí eu vejo que no nosso campo, né, aqui da psico, infelizmente, né, às vezes se cai numa banalização de, você está discutindo aí, está politizando o seu paciente, você está discutindo aí, você está tentando convencer o seu paciente, né? Isso é ilegal, convencer alguém de alguma ideologia. Agora, negligenciar que a prática da gente é atravessada por política, aí isso não deve ser feito. E aí eu trato aqui, né, vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que em 2018, né, naquele momento ele viveu uma situação muito difícil com os pais, um homem cis, de orientação homossexual, foi um momento muito difícil com os pais, um momento da eleição, né, já existia toda uma questão ali de aceitação da orientação dele, e se intensificou. E agora, nesse momento, a questão está mais intensificada. As discussões, os debates em casa, e muito questionamento também aí sobre a sexualidade dele, né? Então, esse sofrimento, ele vai atravessar o meu diálogo com esse paciente. Como não acolher esse sofrimento? E como não pensar, gente, que esse sofrimento também vem em detrimento do fato que somos uma sociedade extremamente homofóbica ainda. Somos o país, né, puxando aqui para outro dado, que mais mata pessoas trans no mundo. Então, como é que eu não vou pensar a realidade que esse paciente se insere? Como é que eu não vou abrir espaço para escutar o quanto isso é doloroso para ele? E isso é um fazer que é político e que está presente na psicologia, né? Então, esse é um caso, mas existem vários atravessamentos que são políticos que estão na nossa clínica diariamente. Então, eu penso que tanto faz se você atua num campo individual, né, entre aspas, individual, porque é um paciente, às vezes, que chega, mas esse paciente traz toda uma sociedade, traz todo um contexto, né, tanto faz se é na clínica, se é na escola, se é no hospital, todo o campo de atuação da psicologia é político, porque se estrutura numa sociedade que é atravessada por relações de poder. Então, é impossível a gente praticar a psicologia sem discutir política. E que aqui a gente pense a discussão política para além das questões de politicagem, de partido político, mas como uma reflexão social, histórica, desse mundo onde nós estamos inseridos, da cultura onde nós estamos inseridos. Então, dito isso, queria compartilhar com vocês aqui alguns fenômenos que têm atravessado muita clínica por aqui e que têm atravessado também muita Mônica, e aí vou compartilhar um pouco aqui, né, do que está acontecendo por aqui também. Tá? Então, gente, eu tenho escutado, né, com muita intensidade, pessoas com muita angústia, com medo do que pode acontecer amanhã, de perder o controle, de perder o emprego, ou jovens, né, como esse paciente que eu relato, que tem medo de sofrer violência na rua, que tem medo do que pode acontecer com a família, que tem medo, né, do que pode acontecer até com segurança, né? Então, essa angústia vem aparecendo aí de forma muito constante, o medo de ser atacado, o medo de sofrer violência, de ser alvo de algo, né? E aí eu destacaria principalmente, assim, esse medo, né, de ser atacado, de repente, né, ser alvo de alguma ameaça, ali muito na população LGBTQI a mais, e diria também, né, pessoas racializadas também têm trazido muito essa questão, né.
Além disso, a ansiedade, o estresse em suas múltiplas manifestações. Então, pacientes com insônia, pacientes que estão aí intensificando alguns sintomas até de transtorno alimentar, que estão ali em permanente estado de alerta, né, ansiosos pelo resultado aí do segundo turno, mas ao mesmo tempo com medo, né? Então, acho que esses fenômenos aparecem não é de maneira aleatória, é porque somos seres, né? Nossa subjetividade, desde o primeiro segundo antes dela existir, ela é atravessada por esse contexto todo que é social e que é político. Então, se torna, mais do que nunca, essencial que o psicólogo possa escutar esse sofrimento, possa acolher esse sofrimento e, sobretudo, né, sem deslegitimizar, né? Até dou um exemplo, né, numa aula de psicopatologia, uma aluna falou, mas as pessoas estão ansiosas à toa, né, ninguém sabe o que vem. Isso daí já está se exacerbando, né? Daí, gente, é difícil a gente dirimir o sofrimento de alguém ou julgar o sofrimento de alguém. Eu acho que, num primeiro momento, nosso papel é escutar esse sofrimento, né? Entender se tem intensidade aí, qual é o contexto que esse indivíduo, que essa pessoa está vivendo, para que esse sofrimento esteja acontecendo, né? E aí, né, para além de tudo isso, né, hoje, brilhantemente, a Vera Iaconelli fala que todo esse contexto está muito exacerbado, mas que a gente tem que, de alguma maneira, acreditar, sonhar, né? E aí ela diz que a gente tem que praticar um autocuidado, e eu, Mônica, né, destaco aí que tem que ser um autocuidado, mas para além do neoliberalismo, né? Não um autocuidado de que eu vou comprar cremes e vou comprar isso, vou comprar aquilo, mas um autocuidado que possa fazer sentido para a gente, que não seja um autocuidado comercializado. Um autocuidado da gente legitimar os nossos sofrimentos, né? Hoje eu até compartilhava com uma pessoa que eu particularmente sinto bastante esse momento, tenho pessoas bolsonaristas na minha família, falando abertamente, né? Tenho pessoas na minha família que praticam discursos muito homofóbicos, o que é doloroso para mim, né? Discursos racistas também, né? Então, nesse momento, esse autocuidado, né, para mim, tem sido até evitar alguns encontros, evitar grupos de WhatsApp, evitar escutar pessoas com quem eu não consigo estabelecer um diálogo, né? Porque, como disse a Vera Iaconelli hoje, tem pessoas que elas estão muito convencidas num extremo, né? Ou no extremo da esquerda, ou no extremo da direita, elas estão muito narcisicamente convencidas dos seus pontos de vista, e aí não existe a oportunidade de diálogo, e política também deveria ser a oportunidade de diálogo. E aí ela brilhantemente coloca, talvez um autocuidado desse momento, evitar encontros que sejam disparadores de sofrimento para a gente, né? Ao mesmo tempo, cultivar relações de afeto, encontrar amigos, né? Compartilho com vocês que hoje vão encontrar amigas, amigas que também estão sofrendo. E aí, amiga, vamos tomar um drink hoje, vamos se abraçar, vamos ficar juntas, né? Nesse momento. Então, esse momento de cultivar laços também, com pessoas com quem a gente pode estabelecer diálogo, é muito importante. E aí, gente, eu digo, não pessoas que pensam igual a gente, não precisa, né? Ser um laço de iguais, mas um laço que nos proporcione prazer e diálogo, né? E aí, atividades prazerosas, eu acho que não me vejo aqui no dever de, né, dizer o que dá prazer ou não, eu acho que cada um deve buscar o seu sentido, né, do que é prazeroso. Então, para mim, por exemplo, vai ser prazeroso assistir Casa do Dragão, assistir algumas séries que vão me remeter a um pouco, né, distante desse momento atual, quero, né, esquecer um pouco isso, ler, né? E aí, como a Vera diz, né, e eu super concordo, a arte, ela salva a gente nesse momento, quando a gente consegue, de repente, sair um pouco, né, desse contexto. E, né, como a gente sempre diz, aqueles conselhos que a avó da gente dá pra gente, ou que o médico dá, também sempre são válidos. Dormir bem, a gente tentar beber água, se alimentar direitinho, praticar exercícios, né? Não significa que todo mundo tem que fazer isso de maneira igual, mas que cada um possa praticar isso do seu jeito. Porque estamos todos, né, nesse momento aí de angústia, de sofrimento. Por quê? É no laço social que a gente adoece.
E esse sofrimento coletivo adoece. Mas é também no laço social, nesses encontros, eu estar aqui com vocês hoje, né? Para mim está sendo importante, que a gente também pode se curar nessas trocas, alimentando esses diálogos. Então, né, para a psicanálise, é nesse laço social que muitas vezes a gente adoece em relações que podem sim, né, trazer um certo adoecimento. Mas é também nesses encontros que a gente pode nutrir tanta coisa boa, né? O outro sempre está atravessando a gente de qualquer maneira, né? Seja o outro que está aqui na tela, o outro ali num livro que eu estou lendo, numa série, e que a gente possa nutrir também esses encontros de uma maneira a trazer ali um aplacamento do sofrimento, uma cura, um descanso, um respiro para a gente, né? Acho que cada um é convidado aí para se dar conta, assim, qual é o meu limite, né? Eu tenho amigos que têm me convocado muito para ativamente panfletar, e aí eu tenho me recusado, porque nesse momento meu limite também vai chegando, e eu acho que é importante a gente identificar o nosso limite, sobretudo, gente. Bom, então, eu espero que vocês entendam isso aqui só como um disparador da conversa, né, para a gente pensar política, sofrimento. Eu deixo aí os meus contatos para quem está me conhecendo aí nesse primeiro momento, quem nunca me viu, tá? E aí eu queria abrir aqui para perguntas, reclamações, compartilhamentos, críticas, que a gente possa conversar também. Obrigada, Mônica. Olha, eu separei algumas perguntas aqui, mas fiquem à vontade também para mandarem, para abrir o microfone, falarem. Vou pedir só para vocês levantarem essa mãozinha aqui, para a gente se organizar em termos de ordem, né? Teve algo que me chamou a atenção, porque acho que a Mariana, ela compartilhou uma pergunta aqui, uma mensagem, falando assim que, ela colocou assim, excelente colocação, Mônica, eu sofri muito em 2018 e até esse primeiro turno, né, tentando conversar, né, virar voto, depois do último primeiro turno, apareceram 11 aftas na minha boca, né, de puro estresse, frustração. Daí fazem quase 3 semanas que decidi evitar de conversar com bolsonaristas, né, estou lendo no máximo 2 reportagens sobre política, né, por dia, mais ou menos, estou cuidando mais da minha alimentação, fazendo exercício com mais frequência, tem sido muito importante esses cuidados, por mais que ainda esteja abalada emocionalmente. E aí o que me chamou a atenção, além, sim, né, do relato dela, inclusive, obrigada, Mari, é justamente essa comparação do que mudou em 2018 para cá, né? Porque acho que em 2018 parece que a gente estava tendo ali mais conflitos, né? Na minha família teve conflitos, na família de amigos, de pacientes, estava meio um caos. Foi quando todo mundo ficava naquela coisa tipo, é o filtro, exclui fulano, exclui ciclano, né? Vai filtrando e tudo mais. Parece que aquilo ali estava mais intenso, assim. E agora eu sinto as pessoas parecem estar mais comedidas em relação às pessoas mais próximas, né? Talvez virtualmente a gente ainda tá na fúria ali. Mas parece que elas estão mais comedidas. Eu penso que tem muito relação com o que a gente viveu. Tanto dessa primeira eleição em 2018, né, com o rompimento desses laços, quanto pelo fato até de a gente ter vivido já um isolamento, né, com a pandemia. A gente está cansado de estresse, está cansado de conflito. Eu, particularmente, estou cansada de conflitos. Eu estou tentando não ter mais conflitos. Por mais que conflitos sejam partes de uma sociedade, né, é importante ter conflitos. Né, onde não há conflitos, é um sistema autoritário, né? Mas eu percebo essa frieza, esse lugar mais velado, assim, do conflito. Como é que tem sido para você? Assim, você também tem percebido isso? Você tem notado? A aula eu começo pensando, né, que, inclusive, eu tenho uma disciplina de psicologia dos grupos, e eu sempre brinco com os alunos. Olha, conflito, ele é intrínseco à existência humana, ele é intrínseco ao viver social. E a gente, às vezes, coloca o conflito no campo do negativo.
Mas no campo do negativo é quando o conflito, ele não pode ter diálogo. Quando o conflito tem um diálogo, ele pode ser muito construtivo, né? Até uma oportunidade da gente rever as nossas posições. Então, eu sinto que ali em 2018 aconteceu mesmo uma impossibilidade de diálogo, né? E aí esse fenômeno que você trouxe, gente, deleta, não falo mais com você, né? E aí esse fenômeno que vivenciamos em 2018 reaparece junto com a crise sanitária. A gente está falando de 700 mil vidas. Se a gente abrisse aqui, né, eu tenho casos, vocês teriam casos para relatar de pessoas que sofreram por não ter uma vacina, que morreram por não ter uma vacina. Então, vem atravessado muito forte, né, por essa questão, mas vem atravessado também por outras questões, né? Eu, como pesquisadora do mundo do trabalho, que é o que eu pesquiso no doutorado, eu venho vendo assim, muito intensamente os fenômenos da precarização do trabalho, do trabalhador, das condições dignas de trabalho, e quanto mais a gente pensa nesse empobrecimento do trabalho, a gente pensa em pessoas caindo na linha da fome, da miséria, sem ter assim, o que eu como amanhã? Como eu sobrevivo amanhã? Né? Tudo isso vem como uma grande cascata e está no campo dessa eleição. A gente está falando de um Brasil que já não é mais o mesmo, que está vivendo ainda assim uma crise sanitária, e que está vivendo sim uma crise política, econômica e diria até social, né? Que agrava muito o momento, e eu concordo, né, Paulo, quando você traz assim, traz um cansaço. E a Vera também colocou hoje, né, no podcast, nós estamos todas cansados disso tudo. Porque não é só uma coisa, é muita coisa que está atravessando a gente. E aí compartilho com a Mariana, né? Você está com afta, e eu estou com refluxo aqui, Mariana, né? Eu tenho refluxo, aí do nada o meu refluxo volta, essa situação, sabe, de que algo vai acontecer, o estresse constante. Então, a gente tem aí uma cartela de possíveis somatizações, né? Psicossomatizações que vão requerer esse olhar da gente, para esse cuidado, né? Até onde eu vou? E aí eu acho que entra nisso, né, Paula, de que eu não estou mais tão disponível para o conflito, é uma coisa que eu venho trabalhando muito com os pacientes. Você tem energia? Você está disponível para esse conflito? Porque esse conflito pode despertar muito sofrimento. E eu vou muito ali, né, com a Vera, quando ela diz assim, quando a gente está falando de pessoas que estão no extremo, não tem diálogo. Se você está muito no extremo, ou da direita ou da esquerda, é impossível a gente ter diálogo, né? Então, se é impossível ter diálogo, a gente avaliar, né? E aí eu estou vendo algumas pessoas escrevendo, a Bruna levantou a mão, então vou parar um pouquinho, deixar a Bruna falar e depois eu volto aqui. Perfeito. Só um comentário. A Luísa também falou que também tem sofrido muito com isso, né? Ela tem sofrido muito de nervosismo, dores de cabeça, tristeza, né? Ela está aqui para tentar se convencer de parar de insistir tanto em exigir um mínimo de respeito do outro. O que é, caramba, assim, desculpa, Luísa, eu sinto muito, assim, porque é difícil, eu sinto na pele isso, assim, de exigir o mínimo, né? E é duro, muito duro isso, de verdade. Acho que o Rodrigo levantou a mão primeiro e logo em seguida a Bruna. Bacana. Boa noite, pessoal. Eu acredito que alguns fatores aí são importantes nesse processo, porque que a gente diz que está mais intenso, né? Esse período de eleições do que as eleições passadas. E pelo menos no meu ponto de vista, a gente nunca teve um momento tão intenso com as redes sociais, né? Então isso está cada vez mais intenso. Quando a gente fala de intensidade em redes sociais, a gente está falando que cada vez mais pessoas estão tendo um microfone na mão para falar. Né? Não quero aqui falar de censura, mas eu já vi alguém falando que a democracia tem seus ônus e bônus, né? E aí é o que a gente está vendo um pouco disso, né? Quanto mais microfones você espalha, mais coisas as pessoas falam, isso é bom e isso é ruim também, né? Então, acho que são dois fatores. Primeiro, a polarização. Eu gosto muito de futebol, então vou dar um exemplo aqui. É como você colocar um torcedor do Corinthians para discutir com o do São Paulo, né? Não tem muita discussão, né?
Isso falando sobre a linha de que onde mora o fanatismo não reside a sabedoria, né? Que é um pouco do que a Mônica falou. Então, além dessa polarização, a gente tem uma rede social muito intensa, com as pessoas falando e postando o tempo todo. Então, esses dois fatores são grandes geradores de sofrimento, porque a gente fica o tempo todo, né, em contato com isso. É difícil fugir, né, porque é difícil você desligar o WhatsApp, é difícil você se distanciar totalmente do Instagram. Acredito que é um pouco disso. Eu anotei que as questões do Rodrigo, vou passar para a Bruna, aí a gente escuta e aí. Oi, meninas, boa noite. Muito boa a conversa. Até quando eu vi, eu não tinha entendido se era para todo mundo, se era para psicóloga. Eu também sou psicóloga e foi para mim quase como uma busca, assim, né, de como seguir, porque realmente é uma demanda que na clínica tá diária, né? Então, acho que a gente também precisa de um apoio. E aí, pensando nessa questão, né, da diferença do que mudou de 2018 para cá, eu sinto, tenho uma percepção que, além desse cansaço, né, de entrar no conflito, é muito a questão da violência também, né? Então, não é, além do cansaço, assim, eu tenho medo de entrar em um conflito, né? Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar qual é o meu posicionamento. E as pessoas têm sentido bastante isso, né? Então, desde pegar um Uber e às vezes o motorista ali tentar entrar nesse assunto e a gente vê as pessoas recuando muito, porque tem medo, né? Então a violência aumentou muito de lá para cá, seja ela física ou verbal, né? Então eu vejo essa questão desse medo se manifestando muito dessa maneira também. Olha, concordo plenamente aí com a questão da violência, do medo, né, que a Bruna trouxe, e com as questões que o Rodrigo trouxe também das redes sociais. Sem dúvida, Rodrigo, é um elemento que a gente não comentou aqui, e que, sim, a gente tem que pensar, né, e pensar, eu concordo com você, o quanto isso, a democracia tem seu ônus e seu bônus, né, mas, às vezes, eu acho que a gente também se apropria mal da democracia, a gente se apropria mal da democracia quando a gente pensa assim, democracia pode tudo. E aí, com todo respeito aqui, gente, porque estamos gravando, mas a gente se apropria da democracia para xingar negro de macaco, para xingar, esse viadinho. Isso não é democracia, isso é crime. Então, eu acho que tem coisas que precisam ser colocadas. A gente se utilizar da democracia ou do poder democrático, porque o poder democrático é o que nos torna cidadãos, para estarmos aqui, poder olhar um para o outro e conversar. Agora, usar do poder democrático para humilhar ou violentar alguém, pegando em ponto da Bruna, pegar o poder democrático que me é conferido porque sou cidadã, para expor alguém ao vexame, a violência, seja moral, seja física, aí, gente, isso não é democracia, né? Isso é crime. Então, aí penso com o Rodrigo que sim, né? Tem o ônus e tem o bônus e tem o problema de ser mal interpretada, né? Democracia não deve ser usada para a gente violentar, humilhar o outro, porque isso não é democracia. A gente foge aí do campo democrático, né? Então, trago aí mais uma vez o exemplo desse paciente, quando ele, né, aí no momento da eleição, ele escuta dos pais, né, imagina quanto doloroso escutar dos pais, olha, filho, se o Bolsonaro ganhar, sabe o que vai acontecer? Vão exterminar todos esses gayzinhos que tem por aí. E aí, peço desculpa pelos termos, mas é a linguagem que às vezes está na rua e que, como diz a Bruna, amedronta, dá o medo. Como eu vou entrar no Uber, né? E, inclusive, esse paciente trazia outro dia, eu entrei no Uber, aí estava com camiseta rosa, eu já fiquei tenso, assim, né? Como eu estou aqui, o que essa pessoa está achando? Então, esse contexto do medo, gente, ele não é democrático, né? Infelizmente, democracia não deveria envolver medo de algumas pessoas usufruírem da própria existência, né? Então, infelizmente, acho que nesse campo aí de discutir o que é política, de discutir o que é democracia, a gente, né, colocar assim que democracia não é vale tudo, porque se nesse vale tudo eu estou ameaçando, violando o direito do outro existir,
isso não é democrático. E a gente está falando de ditadura, porque a ditadura é o que elimina o direito do outro falar, desistir, e são essas práticas violentas que, né, ou o medo dessas práticas que causam aí muito sofrimento, né? Então, estou aqui me empolgando, vou passar para Mariana, eu acho. Perfeito, é isso, sim. Acho que de 2018 para cá, desculpa, Mário, eu já vou liberar para você. Mas de 2018 para cá, talvez a gente tenha visto um crescimento de uma intolerância, né? O país está um pouco mais ainda polarizado, né? Então tem mais dificuldade no discurso. Então, onde não há discurso, não há democracia, né? Talvez, além do crescimento da violência, da intolerância, né? Tudo isso tenha feito as pessoas se fecharem um pouco mais em suas bolhas pessoais, assim, né? E se protegerem até de adoecimento mental, físico, né? De receberem agressões verbais, físicas até, ou desvalidação de qualquer posicionamento, porque o que você fala é desvalidado. Você é xingado, você é hostilizado, né? Então, acho que isso mudou mais. Tenho a sua percepção, não sei se ela é total, né? De 2018 para cá. Mário, é com você. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu queria entrar em um ponto que a Paula tinha comentado um pouquinho antes, falando da questão do cansaço. Porque parece, pelo menos, né, falando por mim, na verdade, eu sinto que eu estou mais cansada nessas eleições do que das eleições passadas, e eu me sinto menos esperançosa, sabe? E fora, mais chateada de, sei lá, pessoas compactuarem com preconceitos, com valores que são contra os meus valores. Vocês sentem da mesma forma? Você, Mônica, você sente que envolve uma desesperança na sua prática clínica? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa sensação de perda de esperança mesmo. Nossa, que forte, né, Mari, assim, perda de esperança, mas eu compartilho com você, né, assim, sobre o cansaço, eu acho que nesse apanhado geral, a gente tem que pensar que, assim, né, pandemia foi um crescimento dos diagnósticos no Brasil de ansiedade, depressão, burnout, somos aí o segundo país do mundo que mais produz o diagnóstico de burnout, estamos aí entre a lista dos 10 mais ansiosos países aí do mundo todo. Então, a gente chega nesse momento, Mário, já cansado, a gente já vinha cansado. E aí, esse momento, que talvez poderia ter sido um alento, um momento de esperança, de trazer, quem sabe, uma perspectiva de futuro para a gente, não está sendo, né? Isso não está acontecendo. Então, eu sinto que acelera mais ainda a produção desse cansaço, né? E acho, né, compartilho muito com você agora, falando de uma perspectiva bem pessoal, eu me sinto muito cansada, gente, da gente ter que discutir direitos humanos básicos. Acho que direitos humanos básicos, dignidade humana básica, cidadania, democracia, não deveria ser mais a pauta do dia. A gente deveria estabelecer uma linha aqui, isso é democracia. Daqui para cima, a gente vai conversar como exercer essa democracia. Não tem problema direita e esquerda, desde que ambas sejam democráticas. No âmbito da democracia, tem um diálogo, né? Agora, fora do âmbito da democracia, a gente não tem diálogo, né? E aí eu penso que, inclusive, a Luísa colocou que a história da censura, poxa, a censura, quando ela é para coibir a opinião, quando ela banaliza a opinião, quando ela silencia, Luísa, aí eu acho que não é democracia. A censura pode ser perigosa, né, quando ela bloqueia uma democracia. Agora, né, partindo para outro âmbito, então, sei lá, se eu posto uma imagem de violência, se eu posto uma imagem que escapa à democracia, bom, eu acho que isso não deve estar numa rede social, né? Outro dia me mandaram um vídeo, rapidamente parece que o vídeo caiu, de pessoas chutando, machucando alguém que estava ali com camisa de partido e a pessoa sofrendo violência e a rede social tirou o vídeo, né? Acho que isso é importante, né? Porque isso alimenta um contexto de medo e exposição daquela pessoa.
Mas daí a gente censurar as pessoas no nível democrático, isso é muito perigoso, porque a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, na ditadura militar, né? Na ditadura militar isso acontecia. As pessoas não tinham espaço para crítica, para diálogo, e eu espero que a gente não encontre de novo esse cenário. E, por fim, né, Mari, te dizia assim, eu também às vezes me sinto muito desesperançosa também, é difícil a gente manter a esperança, né? Mas hoje, ouvindo o podcast da Vera Iaconelli, veio uma chama de esperança, quando ela disse assim, olha, a gente tem que viver o luto de alguns sonhos, e aí viver o luto significa isso, vamos chorar, mas também não significa a gente ficar lambendo as nossas feridas e entrar na melancolia. Significa, é isso, vai ter que ser daqui para frente. E aí, com algum autocuidado, a gente reunir essas energias que ainda nos restam. Mas se a gente não tem, talvez a gente precisa se cuidar primeiro. Sim, total. Eu ainda tenho esperança, mas eu realmente confesso que eu tô mais desesperançosa, porque eu acho que, independente de quem vá ganhar essas próximas eleições, eu ainda sinto que essa era muito preconceituosa, extremamente conservadora, ainda vai estar fortalecida, e se brincar pode até fortalecer mais. Aí é isso que me deixa, assim, muito angustiada, né, muito em sofrimento. Mas, enfim, vou escutar esse podcast da Vera, que ainda não escutei, e quem sabe, né, eu não me fortaleço ainda mais escutando as palavras dela também. Obrigada, gente, pela oportunidade. Queria, assim, juro, só rapidamente, né, colocar aqui, né, Mari, que compartilho disso, e, infelizmente, eu acho que esse momento, ele está exacerbando algo que sempre foi presente no Brasil, que é o extremo conservadorismo, né, nós somos um país conservador, com bastante desigualdade social, e aí parece que jogaram isso, assim, na cara da gente. E é muito triste a gente ver que a gente vive num país tão desigual, em múltiplos sentidos. Um país que, para alguns se alimentarem, hoje à noite, alguns vão ter que morrer de fome, né? Então, é triste a gente ver isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda quero nutrir uma esperança de que, quem sabe, agora vendo isso, vendo o quanto o racismo, a homofobia, essas desigualdades matam, porque elas matam, gente, que a gente possa repensar tudo isso, né? Sempre existiu, exatamente, Mário. Gente, não sei se me empolguei demais, mas alguém quer questionar, criticar, dizer algo? Acho que o Rodrigo levantou a mão e a Luísa deixou aqui uma pergunta também. Que bom, Ivan. Olha, eu vou comentar aqui a pergunta, né, sobre a empatia, né? Poxa, a empatia é um lugar difícil que você me colocou agora, tá? Bom, eu vou começar dizendo que eu sou uma psicóloga, às vezes, que fico meio temerosa com esse tema, né, de empatia. Porque empatia, ela significaria a gente se colocar no lugar do outro. Eu posso ir ali e calçar o sapato da Paula, não sei como é que a Paula calça, mas vamos supor, né, eu vou lá e tento forçadamente colocar o meu pé. Mas ainda assim eu não estou no lugar da Paula, porque quem nós somos é constituído por tantas coisas, né, então, sempre, eu acho que vamos partir do ponto que lá no fundo, gente, a gente não sabe mesmo que é ser outra pessoa. Alcançar a experiência integral de ser o outro, isso não acontece na integralidade. Mas eu acho que tem que ter espaço de escuta. Acho que isso é fundamental. Espaço de escuta não é a gente eliminar o conflito. Vai ter conflito, vai ter treta, mas é a gente, a partir do conflito, ou apesar do conflito, a gente poder escutar o outro. Né? Só que quando esse conflito ele impossibilita uma escuta, ele impossibilita um diálogo, olha, gente, falando como Mônica, atualmente eu venho me isentando. Se é impossível o diálogo, acho que nesse nível de cansaço que a gente está, né, às vezes vai requerer a gente se isentar de alguns diálogos, né? Acho que isso responde também uma outra pergunta que eu iria fazer, e tinham feito, assim, numa caixinha que eu abri, que era como realmente como estar próximo de pessoas que a gente ama, mas que têm posicionamentos muito diferentes.
Acho que essa resposta responde a esta mesma pergunta, né? Talvez estar próximo à medida do possível, né? Talvez tendo ali, tendo espaço para diálogo, ok, conversamos e convivemos. Do contrário, talvez seja melhor não abrir, não sei. Também penso dessa forma, mas você quer perguntar algo, Rodrigo? Quer falar? Eu ia só sugerir para que esse diálogo, né, para a gente exercer empatia, pelo menos na minha opinião, presencialmente é muito melhor, né? Porque, de novo, rede social, todo mundo vou chamar de cachorro raivoso aqui, né, para os dois lados. Presencialmente a gente tende a enxergar o lado humano um pouco mais vivo, né? Nossa, super concordo, e fico pensando, né, para nós aqui, psicólogos, né, temos aqui algumas psicólogas, na linguagem, a linguagem é local de encontro, e essa linguagem, às vezes, ela fica mesmo comprometida nas redes sociais, então, poxa, o presencial, a gente exercer essa linguagem, tanto de falar quanto ouvir, eu acho que aí é o espaço que acontece o respeito, né, que estão sugerindo aqui. Então, acredito que somos seres de linguagem, nos constituímos na linguagem, né? Como psicóloga, eu vou defender a terapia por isso, porque é um encontro até da gente se escutar também. E acho que a gente tem que treinar esse respeito através do diálogo e através da linguagem, né? E concordo, né, Rodrigo? Às vezes ali a rede social fica complicada, porque é usada essa linguagem de diferentes maneiras que podem tornar a comunicação, né, complicada, né, infelizmente. Só complementando, foi criado, né, esse ambiente para fomentar a rede social, né? A gente nunca viu tanta propaganda, tanto vídeo no WhatsApp, Instagram, etc. Então, esse é o ambiente propício para discussão em rede social, que é o pior tipo de ambiente para discussão, né? A gente tem que ir contra essa onda e olhar no olho, conversar, e aí sim acho que a gente pode, talvez, desenvolver alguma empatia se houver abertura. Sem dúvida, eu acho que a exacerbação, né, do uso das redes sociais, inclusive tem vários estudos o quanto isso pode ser adoecedor até para as pessoas, aí é um problema, né? Então, muitas vezes a gente não está utilizando a rede social até como deveria. Então, acredito que isso também é bem perigoso, a rede social, inclusive como lugar de destilar esse discurso do ódio, que fica muito simples, né? Que eu não vejo, eu não tô cara a cara, olho no olho, aí eu destilo todo o meu ódio. E destilar ódios, né, na rede social, gente, isso não é democracia, né? Eu me utilizar da rede social para violentar, para atingir o outro, isso é crime, né? Isso não é democrático. Totalmente. Tem até um estudo, um termo para isso, né? Esse lugar de fala, de agressão virtual, né? Não sei se vocês já viram, tem um vídeo de um rapaz no YouTube. Ele é um americano, agora eu não me recordo o nome dele. Eu posso lembrar e mandar no nosso grupo. Que ele faz vídeos para o YouTube, na época que o YouTube bombava mais do que as redes sociais, Instagram e TikTok. E aí ele era diariamente agredido por pessoas anônimas, né, que mandavam mensagens bem agressivas para ele. E aí um dia ele pegou e falou assim, eu vou ligar para essas pessoas, vou tentar falar com essas pessoas. Aliás, ele foi na casa dessas pessoas, eu não faço ideia como ele conseguiu chegar lá, mas ele ia na casa de algumas pessoas, claro. E aí quando ele falava, então, você me mandou essa mensagem aqui. E aí ele, né, queria entender, eu gostaria de entender porque você fez isso e tal. A postura era totalmente diferente. Totalmente diferente. A pessoa, não, sabe, desculpa, não era assim e tudo. Então, e eu vejo isso também no contexto de de política em outros meios, né? Talvez naquela discussão que teve no grupo da turma da faculdade, quando você chega na sala de aula, tá tudo normal, né? Conversa, brincamos, enfim, interagimos ali. Mas na internet é campo de guerra.
Sem dúvida, né? Eu gostei do comentário aqui da Luísa, que ela falou, mas nós estamos aqui utilizando, estamos nos apropriando desse espaço virtual de outra maneira, né? São essas múltiplas apropriações que podemos fazer, né? Hoje mesmo eu estava compondo ali, estudando um texto ali para o doutorado, e aí também, né, no fenômeno do trabalho, a gente vê isso. A gente pode utilizar as redes sociais, os meios, né, a internet, a tecnologia, para empoderar esse trabalhador, para trazer oportunidades para ele, mas o contrário também acontece, gente, né? Então, não sei se vocês viram essa semana, foi morto um entregador do iFood, ele levou um tiro e limparam todos os dados dali, inclusive o que dificultou depois a investigação policial da morte dele. Então, poxa, um mau uso da tecnologia, né, nesse momento, inclusive para que não se responsabilizasse pela morte desse trabalhador. Então, infelizmente, esse fenômeno também que a gente abusa da rede social de forma violenta, a gente tem muito ainda a conversar. E acho, né, que aqui no Brasil a gente tem LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente tem muito a aprender ainda. Nós temos muito que discutir como é que a gente usa essa internet e leis que protejam a gente da venda de dados e de possíveis violências como essas que a gente está aqui discutindo. E que são violências muitas vezes políticas também, né? Por fim, Paulo, assim, essa coisa do que dá e do que não dá, eu vou compartilhar um exemplo pessoal meu, né? Eu tenho 2 familiares, eu tenho uma pessoa da família que vota nulo, porque acha que é tudo igual, que não acredita em nenhum dos lados, eu vou anular meu voto. Mas é uma pessoa com quem eu consigo conversar. E aí a pessoa traz o dado, uma semana de um lado, do outro, e a gente conversa, e já ficou muito claro que não vai haver convencimento. Eu não estou ali para ser convencida, nem ela, mas tem muito diálogo. Outro dia, até ela trouxe um site onde a gente acompanha o desmatamento no Brasil, eu não tinha conhecimento, e é muito rico ter essa troca, e não precisa, né, ter posições políticas iguais. Basta ter um espaço democrático que é de direito, que é de respeito, a gente dialoga. Mas eu tenho também pessoas na minha família que aí trazem esse discurso de ódio, que eu acho que transcende a democracia, né? Pessoas que dizem, nossa, vai ser bom, porque vão expulsar essas pessoas do Brasil, vai acabar com isso, essa pouca vergonha, não é para ensinar gênero para ninguém. E vocês, psicólogos, que ficam aí falando de gênero com todo mundo, isso tem que acabar. Gente, a gente precisa falar sobre gênero, porque o Brasil ainda tem muito abuso infantil, a pedofilia é uma realidade no Brasil, então a gente tem que falar de gênero, inclusive de uma maneira apropriada com as crianças, né? De uma maneira adequada à idade. Então, aí, com essa pessoa não tem um diálogo, então acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas também, né? Sim, totalmente. Até se a gente seguir um caminho de extremismo, de levantar a bandeira e tudo, a gente cai num truque de marketing que foi feito por eles, assim, por partidos e não por política, né? Porque política é tudo, como a gente viu. Então é por partidos e, poxa, será que vale a pena mesmo romper laços importantes, né? Às vezes com parceiros românticos ou familiares importantes a favor de um partido, assim? Eu sei que não é isso, mas é muito em relação a valores, enfim, que são essenciais, são fundamentais. Alguns dizem a respeito de básicos, mas que talvez a gente encontre um meio termo, um caminho de diálogo, e não de é isso ou não é, né? Perfeito. E fake news é antidemocracia, né, Luísa? Inclusive, precisamos evoluir na legislação em relação a isso. E essa eleição e a passada também é uma grande prova disso. Até conversei na minha terapia essa semana que no último debate me incomodou não ter um VAR da fake news. Pegando aí o Rodrigo gosta aí do futebol. Poxa, a gente já tem um VAR no futebol. Por que a gente não tem um VAR num debate político? Ó, vamos interceder, volta a fala de tal candidato, porque isso é mentira que você está falando. Então,
Eu acho que é chato, porque a gente fica ali no debate, eu fiquei com papel anotando, vou pesquisar isso aqui depois, eu preciso me informar. E a gente já tem tecnologia suficiente para isso, e aí seria um uso da tecnologia interessante. Então, temos muito ainda a discutir no uso da tecnologia, de maneira que fortaleça até o diálogo, né? Não, sim, eu conversei também com amigos, e a gente falando assim, inclusive com a Mariana e com o Paulo, que estão presentes aqui, a gente conversou, a gente não, como? Por que não para e fala, isso aqui não é verdade, isso é uma mentira? Que agonia que dava, assim, me deixava ansiosa, você terminava os debates me sentindo muito mais ansiosa e muitas vezes angustiada, assim, né? Então, o quanto isso mexe, assim, com a gente. E, assim, é triste que a política envolve tanta mentira hoje em dia. E aí eu até vou me corrigir, não a política, a politicagem. Porque eu acho que a política, ela se insere no campo da democracia. E acho que a gente usar fake news, mentira, isso não é política, gente, isso é antidemocrático, né? Politicagem, sim. Mariana. A Luísa está aqui no grupo. Eu respondo todos no grupo em relação às fake news, né? Eles me respondem que aprenderam a mentir com o Lula. Como aguenta, né? É isso, é um silenciamento, né? Então, não tem diálogo. É corte, corte, corte. É difícil, Luísa. Eu acho que esse tipo de postura, sabe, Luiz, é o que eu venho fugindo, porque isso silencia o debate. Quando a gente coloca o outro já na posição do errado, é isso, o Lula é um mentiroso. Poxa, como eu não posso dialogar a partir disso, né? Então fica bem difícil, né? Bom, acho que estamos caminhando para o fim, né? Temos aqui um pouco mais de 1 hora de encontro. Caso alguém ainda queira colocar alguma pergunta, a Lívia acabou de deixar uma aqui, eu vou ler a da Lívia, e se alguém quiser pode colocar mais uma pergunta aí, que nós respondemos. Bom, pergunta da Lívia. Como não se ver paralisada no contexto individual quando me percebo atravessada por política e negativa quanto ao futuro? Boa pergunta, Lívia. Eu vou compartilhar algo muito pessoal, então, né? Eu, além de psicóloga, sou professora, e como professora, o que eu faço, a minha prática é todos os dias atravessada por política. Né? Com a pandemia, tiveram várias orientações novas do MEC, tiveram muitas alterações, enfim, né? Nós estamos aí numa ebulição no campo da educação. E aí, sabe, tem momentos, Lívia, que eu me percebo exatamente como você colocou, negativa e paralisada. E aí, sinceramente, eu me permito, né, como eu brinco, lamber um pouco ali minhas feridas, 1 dia, 2 dias, até como uma maneira de olhar para essas feridas e ver o cuidado que eu posso destinar a elas. E aí tem os cuidados que fazem sentido para mim, que eventualmente tem outras pessoas que podem não compartilhar. Um cuidado que eu tenho comigo é que eu adoro correr na rua. Então, quem mora em São Paulo, quem está aqui, né, eventualmente um dia pode me ver correndo aí na rua. Eu coloco tênis, uma música, e isso para mim é uma forma de resistência e enfrentamento. Mas é muito individualizado. Sim, é um autocuidado muito individualizado, mas é a minha maneira particular de tentar recobrar as minhas forças quando eu estou paralisada e muito negativa, né? E aí, Lívia, como psicóloga que estuda uma abordagem que é a sócio-histórica, na sócio-histórica a gente acredita no que a gente chama de pequenos movimentos de superação. E essas superações, elas são sempre parciais. Então, vamos discutir aqui, né, gênero. As mulheres estamos hoje em outra condição, que não mais a da minha mãe. Mas, poxa, Mônica, ainda tem tanta desigualdade e preconceito? Sim, tem. Mas, olha, a gente já superou algumas questões aí. Não são superações totais, são superações parciais, mas é um movimento histórico, que está aí em movimento. Né? Nunca a gente chega na totalidade, no perfeito, mas a gente pode continuar caminhando no sentido de que vão sim acontecer movimentos de derrocada, mas também de vitória. Então, quando eu estou paralisada, eu tento lembrar isso. Vão ter derrocadas, mas vão ter dias de vitória também, aquela coisa bem Charlie Brown, dias de luta, mais dias de glória. E aí eu tento manter a esperança que em algum momento esse dia de glória vai acontecer, né? E aí, às vezes, esse dia de glória
vem pequenos movimentos, micro, mas que para mim são muito significativos, né? Então, hoje eu relatei um pouco um caso de um paciente, mas esse paciente, gente, recentemente ele conseguiu aí um emprego melhor e ele está planejando sair de casa mês que vem. E para mim, isso é um movimento de uma micro vitória, uma resistência, um recomeço. Para mim é muito nobre poder participar desse movimento, né, dessa pessoa, assim como com meus alunos, com pessoas que circulam amigos. Então, eu vou acreditando nessas micro-superações, elas vão me dando o desejo de estar aqui para amanhã resistir, né? Não sei se eu te respondo, mas é um pouco do que eu penso, Lívia. Eu compartilho do mesmo posicionamento que a Mônica, assim. Quando a gente teve o primeiro turno, e aí eu vi pacientes e colegas bem desesperançosos mesmo, com tudo, assim, chateados, tristes, e eu também, eu parei para olhar os fatos, né? Então, bom, gente, é fato que não, que a gente não vai mudar da noite para o dia. A gente vive num país conservador, a gente passou por muitas coisas, e que isso não vai, a mudança não acontece do dia para a noite, assim como, até com questões individuais não acontece do dia para a noite, né? Para mudar um hábito, por exemplo, é muito difícil, dependendo do hábito, vai anos, uma vida inteira. Então, olhando para os fatos, né, do cenário atual, a gente tem mais mulheres no Senado, a gente tem indígenas no Senado, a gente tem pessoas trans no Senado. Então, para mim, na minha perspectiva, isso é uma mudança, e isso para mim me dá um pouco mais essa esperança, e talvez um olhar positivo quanto ao futuro, de que mudanças estão acontecendo, mesmo que sejam a passinhos de tartaruga, e talvez a gente pare no caminho também, e depois dá mais um passinho, e por aí vai, né? Eu parto muito dessa perspectiva, e da importância de ir se cuidando nesse caminho, porque senão aí a coisa não vai para frente. Exatamente, Mariana. E assim, gente, às vezes ficar paralisado pode ser até necessário. A gente não tem que botar o cropped e reagir todos os dias. Às vezes é isso, né? A gente só precisa parar. Sim, totalmente. É importante também ter essa rede de apoio, né, com quem compartilhar do mesmo, talvez o mesmo sentimento, a mesma posição. Bom, pessoas, mais alguém? Exatamente. Você não tá, ó. Estamos aqui, né? Todos hoje. Perfeito. Bom, então, acho que a gente pode encerrar nosso encontro de hoje. Gostaria de agradecer novamente a Mônica, foi um prazer, mas foi uma aula mesmo. E agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Foi ótima troca. Me sinto um coraçãozinho mais cheio, mais abraçada aqui. Espero que vocês também. Um pouco da intenção desse encontro foi disso, né? A gente pensar aí o quanto a gente é atravessado por temas como política, quanto isso impacta a nossa saúde mental e bem-estar, né? Mas que... e pensar em alternativas do que fazer, né? Então, mesmo que a gente possa se ver limitado em algumas partes, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas, todos. Então, eu fico também aqui com as palavras agradeço, gente, todos os comentários, e fico com as palavras da Luísa, do amor. E o amor, ele é uma força revolucionária, a Bell Hooks vai dizer, porque o amor faz a gente querer continuar e existir. Então, né, que mantenhamos o amor, não aquele discurso do romantizado, mas o amor que é a gente saber, dias de luta, mas vão ter sim dias de glória também. Sim. Como diria ali a Ariano Suassuna, talvez sejamos todos um pouco realistas e esperançosos. Sejamos realistas e esperançosos. Bom, beijo a todos. Beijo, gente. Boa sexta.